ao Senhor. Mas o Senhor tinha um propósito de salvar também gentios. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar não somente judeus, mas também gentios. Só que até então os judeus não compreendiam isto. Os judeus não entendiam isto. Quando o Senhor foi mostrar ao apóstolo Pedro e aos demais apóstolos que a salvação era também a partir de agora para os gentios, para os não-judeus, nós vemos que o Senhor teve de fazer uma preparação com o apóstolo Pedro. O Senhor queria salvar pela primeira vez um centurião romano chamado Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus, embora ele era um gentio. E o Senhor então enviou anjos para falar a Cornélio que fosse procurar Pedro, que estava hospedado em certo lugar. Cornélio, um homem temente a Deus, atendeu ao chamado do Senhor, à voz do Senhor, atendeu à revelação do Senhor e enviou seus servos, alguns domésticos dele, que fossem procurar no endereço indicado pelo Senhor o apóstolo Pedro. Mas Pedro os receberia? Não. Pedro atenderia a Cornélio? Não. Cornélio era um homem gentil. Então o que o Senhor fez? Ele preparou também o apóstolo Pedro. Nós vemos que Pedro, quando os homens de Cornélio já estavam chegando à casa onde estava Pedro, nós vemos que Pedro subiu ao eirado da casa para orar. A oração da hora sexta, a oração do meio-dia, na hora do almoço. Nós vemos que enquanto ele orava, ele estava com fome, mas enquanto preparavam-lhe a refeição, ele esteve ali orando na presença do Senhor. Quando de repente ele teve uma visão, em que ele viu descendo dos céus um objeto como se fosse um grande lençol, contendo uma série de animais imundos ali, animais que segundo a lei, e que eram do conhecimento dos judeus e também do apóstolo Pedro, é claro, animais que eram considerados imundos, que não eram próprios para a alimentação, não eram próprios para o consumo, eram imundos. E Pedro, como um homem de Deus, zeloso da lei, quando aquela voz disse: levanta, Pedro, mata e come, então Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Não vou fazer isto, não vou desobedecer a tua lei, Senhor. Não vou comer animal imundo, não. Jamais isto passou, jamais isto entrou em minha boca. Mas o Senhor respondeu: Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. E enquanto Pedro ainda meditava no que seria aquela revelação, enquanto Pedro procurava ainda entender o que o Senhor queria mostrar, chegaram os homens de Cornélio e bateram a porta de sua casa. E eles contaram a história que Cornélio os havia enviado. Então Pedro teve sua mente aberta. Ele entendeu. Ele disse: agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em todo lugar, em todas as raças, em todas as tribos, em todas as línguas, em todos os povos, aqueles que creem no Senhor e fazem a sua vontade, eles têm sim a oportunidade da salvação, da redenção em Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo estava agindo a princípio da forma como os apóstolos, como Pedro. O Senhor Jesus sabia que ele iria atender aquela mulher. Estava no seu coração, era o seu propósito. Ele iria sim prontamente libertar a filhinha daquela mulher, até mesmo ali sem precisar ir onde ela estava, sem precisar tocar naquela menina. O Senhor iria sim enviar a cura, a libertação completa daquela menina. Mas a princípio ele mostrou o propósito de Deus, salvar primeiramente os judeus. Esta mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés, tendo ouvido. Na verdade, as pessoas, como nós ouvimos também ontem à noite, as pessoas
não vão vir ao Senhor Jesus, se elas não ouvirem a respeito dele. Ninguém vai seguir o Senhor Jesus se não o conhecer através da palavra, através do Evangelho. Nenhum ser humano teria coragem de seguir a um estranho. Por isso mesmo o Senhor, nosso Deus, Ele enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que João Batista veio preparar o caminho do Senhor. João Batista veio pregando o batismo de arrependimento, preparando as pessoas para receberem aquele que vinha depois dele, aquele que viria depois dele, o Senhor Jesus Cristo. Então João pregava batismo de arrependimento, e os judeus que reconheciam que eram pecadores, que se arrependiam de seus pecados, eles eram batizados por João. Não eram salvos por aquele ato, não eram salvos por terem sido batizados por João Batista, não, mas estavam preparados para receberem a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que quando João Batista disse aos seus discípulos, alguns que estavam na sua companhia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este de quem eu disse, o que vem após mim é mais poderoso do que eu, de cujas sandálias não sou digno de desatar. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, os discípulos de João deixaram João e seguiram após o Senhor Jesus. Por quê? Já estavam preparados, já ouviram falar do Senhor Jesus Cristo através de João Batista. É hoje exatamente isto que o Evangelho faz. O Evangelho é anunciado de várias maneiras, nos púlpitos, nas portas das casas, ainda que hoje está muito escasso o Evangelho de Cristo Jesus. Prega-se muitas coisas e muitíssimo pouco o Evangelho de Cristo. Muitíssimo pouco o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Mas ainda é pregado de uma forma ou de outra. E a finalidade era mostrar ao pecador, o Senhor Jesus Cristo. A finalidade é fazer o pecador ouvir de Cristo Jesus, para que possam vir a Ele e possam ser salvos. E esse é o plano do Senhor. O propósito de Deus é este, a salvação do pecador. E na verdade, nós sabemos que os tempos estão se findando. Embora não saibamos, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor, em sua bondade, misericórdia e graça, Ele nos deu sinais de quando Ele viria, de quando as coisas aconteceriam, de quando viria o fim dos tempos. E nós podemos perceber isto, podemos entender isto na sua própria palavra em relação aos acontecimentos de nossos dias. Todos concordam que o mundo está indo de mal a pior. A violência está se multiplicando, a corrupção, a maldade, a imoralidade, o pecado. E tudo isto mostra que o Senhor Jesus Cristo está às portas. Ele vai voltar para buscar aqueles que Ele comprou